Fala aí, meus amores, tudo bem? Estamos na terceira aula do curso Tortas de Luxo que vendem todo dia. Lembra da primeira aula, da segunda aula? Hoje eu tô aqui, gente, no batimento da massa de chocolate, usando a mesma forma, tá? E a massa de chocolate não tem mistério. É o mesmo segmento do batimento da massa pão de ló branca, que você aprendeu aí no passo a passo. A única diferença é que vai chocolate em pó. Eu estou usando aqui, gente, o chocolate 32%, poderia ser 50% também, cacau, tá? 100% até poderia, tem que colocar um pouquinho menos, senão vai dar problema na massa. O forno pré-aquecido de 10 a 15 minutos antes. E agora é só levar ao forno para a gente poder começar a nossa aula também falando e lendo a nossa apostila sobre os nossos recheios e as tortas que serão ensinadas. Espero que você esteja curtindo bastante esse curso, mas não só curte, coloque em prática aí na sua casa. Vou colocar a massa aqui no forno. Deixei o forno a 200 graus e agora eu vou baixar essa temperatura. Pronto, ok. O importante, quando você vai trabalhar com forno elétrico, é você deixar esse forno esquentar perfeitamente, tá? Deixa ele esquentar bastante para poder dar tudo certo aí na sua massa. Como você pode ver aqui da bancada, eu tenho uma massa branca totalmente já preparada para a nossa terceira aula e uma massa maravilhosa, ó, de chocolate, viu? Eu já vou aproveitar e vou cortar a nossa massa. Vamos fatiar a nossa massa para deixar ela já no ponto, para receber o nosso recheio maravilhoso. Eu vou cortar em 3 camadas, e 3 camadas vão me dar 3, ou melhor, 2 recheios, viu? Ó, é interessante também você deixar essa massa descansando de um dia para o outro, ó, para depois, quando você for cortar, ficar tudo perfeito, esfarelar o mínimo possível e cuidado aqui com a tesoura na hora do corte. Tesoura não, perdão. Cuidado com a faca na hora do corte para você não desnivelar demais a massa, tá? É claro, se ficar desnivelado é só você trocar os locais, os lugares, a posição da massa, que aí vai ficar tudo muito certo, quantidade de recheio e tudo mais. Mas se puder evitar isso, seria legal. Daqui a pouco eu limpo a mesa e aí nós vamos falar sobre os nossos recheios e as tortas que serão ensinadas nessa nova fase aqui do curso Tortas de Luxo. A de chocolate, gente, a de chocolate está tão úmida, tão maravilhosa e ficou super perfeito. Olha, olha essa massa, gente. Olha para isso, não é maravilha? Então, eu fiz essa massa no dia anterior, deixei descansar bem, ou seja, temperatura totalmente ambiente. Agora eu estou fatiando a nossa massa. Pronto. Vamos cortar mais uma. Se você fizer massa, assar sua massa de bolo, de pão de ló, seja lá qual for, um dia antes, fizer um recheio, calda, você não vai se atrapalhar. E como eu falei no primeiro início, na primeira aula, creio, né? Você pode abrir um disque tortas. Não tem nenhuma torta pronta aqui agora, ó. Mas aí eu tô com o recheio pronto, a calda pronta. Quando alguém ligar para você e fizer o pedido, eu quero uma torta sonho de valsa. Eu quero uma torta de nozes. É só você pegar a massa branca, a sua calda, o recheio base, lembra? Saborizar ele com frutas secas, com pó de sorvete que dá sabor ao recheio, com geleia e tudo mais. E aí você vai montar chantilly sempre gelado aí na tua geladeira, não deixa na porta, deixa no final, lá no fundo da geladeira, e você vai montar, entregar, ou a pessoa vai até você retirar a encomenda
E aí, ó, não tem o porquê você ficar parado aí onde você mora. Muito bem, dando continuidade aqui, eu estou preparando a baba de moça. Já até apaguei o fogo aqui agora e vou explicar para vocês esse processo, que é o segundo processo depois que vem do liquidificador. Quando você fizer o primeiro processo, ele vai ficar meio talhado aqui no fogo, tá? Sabe, água e óleo que não se mistura, por isso que precisa de ir ao liquidificador. Vamos ler aqui então sobre a baba de moça, que é uma caixa de leite condensado, ou seja, 395 gramas de leite condensado, 10 gemas, tá? 10 gemas. E também uma colher de sopa de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar refinado, 250 ml de leite de coco. Modo do preparo, só para vocês poderem entender. Em uma panela, misture o açúcar com as gemas, o leite condensado e a farinha de trigo, tá? Na verdade, você pode misturar primeiro o leite condensado e o trigo, e aí deixa reservado. Depois você vai misturar as gemas junto com o açúcar para dissolver bem. Beleza. Leve ao fogo até virar um creme e vá colocando o leite de coco aos poucos, tá? E misture bem. Vai virar um cremezinho, vai ficar meio talhado, tá? Beleza. Aí você vai desligar o fogo e vai levar esse creme no liquidificador. Levou para poder homogeneizar ele melhor, tá? Para sair esse aspecto meio talhado. Levou no liquidificador, volta com ele aqui, você vai ter que mexer agora bem, ó, até ficar nesse ponto cremoso, nessa textura aqui. Que na verdade, meus amores, isso daqui é uma falsa baba de moça. A verdadeira baba de moça é muita gema que requer na receita, junto com açúcar, tá? Gema, açúcar, leite de coco. Essa seria a verdadeira baba de moça. Que na verdade, a verdadeira baba de moça, só para vocês me entenderem do outro lado, água e açúcar. Até virar o ponto de bala mole, como se eu fosse fazer um caramelo. Virou em ponto de bala mole, não bala dura. E aí eu vou estar misturando de uma vez só o quê? O leite de coco, as gemas, mexer bem. E outra, não fica numa textura tão firme assim. Geralmente, a maioria das confeitarias, elas usam a falsa baba de moça, como essa aqui. E se for usar a verdadeira baba de moça, é só para molhar, de repente, a massa do bolo para ter uma torta baba de moça mais requentada. Ou seja, trocando a calda pela própria baba de moça. Porque a baba de moça, por mais que ela, a verdadeira, por mais que ela fique cremosa, ela não fica numa consistência assim, do jeito que você está vendo aí. Agora, um bom leite de coco vai ficar, gente, vai passar despercebido. Agora é só deixar esfriar e rechear a sua torta de nozes com baba de moça, que nós vamos fazer aqui. Já que eu estou falando de recheio, eu vou fazer uma torta trufada de chocolate e vamos falar sobre essa torta trufada de chocolate. E na verdade é assim, meus amores, o ideal seria que você usasse um chocolate nobre para ficar assim, sabe? Um sabor maravilhoso, uma verdadeira trufa, digamos assim, um trufado bacana, e não usar chocolate fracionado, tá? Se possível for. E não pode deixar de colocar o conhaque, só que é o conhaque que eu já coloquei nessa trufa. A diferença de ganache para trufa é isso aí, gente. O ganache é, que você sabe fazer na tua casa, chocolate, creme de leite, virou uma ganache. Se eu quero trufar ele, ou eu coloco um destilado, ou eu coloco um suco, que também vai ter uma trufa de maracujá na nossa receita. Aqui eu tenho, ó, essa ganache, ela estava na geladeira. Ou melhor, essa ganache trufada
estava na geladeira. Então, eu estou deixando pegar a temperatura ambiente para que eu possa cobrir o meu bolo ou até mesmo rechear. Na verdade, nós iremos rechear. A cobertura vai ser de chantininho, tá? Ou poderia ser de chantilly. Aqui eu já tenho uma ganache com chocolate branco. Você pode fazer um ganache de chocolate branco e depois aromatizar como eu vou fazer aqui, tá? Que é com sementes do maracujá, que eu vou passar no liquidificador, como tá aí na receita direitinho, e colocar nessa trufa, que aí sim vai virar uma ganache trufada sabor maracujá. Poderia ser geleia de maracujá também. Aqui, ó, eu tenho uma geleia de maracujá, essa que você encontra no supermercado, ou pode fazer caseiramente, tá? Então, baba de moça para nozes com baba de moça, que será uma das tortas. Ganache trufado, ou seja, uma trufa com um sabor bem bacana e suave de conhaque, tá? E aqui eu vou fazer uma trufa de maracujá, que aqui eu só vou adicionar o maracujá, tá? Eu vou adicionar a geleia de maracujá e um pouquinho da semente do maracujá que eu vou passar no liquidificador. Aqui eu tenho a fruta do maracujá, ó, a semente, eu vou passar no liquidificador para dar, sabe, os caroços ficarem mais fininhos para suavizar isso na hora da pessoa degustar. Ninguém vai querer degustar um recheio que tenha pedaços, caroços, a semente do maracujá grosseiramente. É só para, sabe, ficar bem bacana, bem gostoso. Então, deu para perceber? Alexandre, eu posso fazer uma trufa de limão? De limão, de maracujá, do que você achar legal, tá? Quiser, para que você queira dar um sabor diferente aí nas suas tortas. Então, aqui eu já tenho 3 tortas. A nossa última torta será a torta do creme brulee. Creme brulee, gente, vou falar para vocês o seguinte. Tem que ser feito com o creme de leite fresco, é o original. Se você não puder, legal, pode fazer com outro creme de leite, mas de repente não vai ficar tão bom quanto o creme, sabor e tudo mais. Se você achar o creme de leite fresco, legal. Se não, pode fazer dessa outra forma com o creme de leite normal. Use uma melhor marca de creme de leite. Eu te aconselho o creme de leite da Nestlé, tá bom? Pode ser até aquele da lata, tira o soro e vai ficar perfeito. Beleza? Bom, meus amores, vamos montar essas 3 tortas. Depois a gente entra na torta do creme brulee, porque eu vou ter que explicar tudo muito passo a passo para você poder entender. Espero que você esteja gostando. E só para finalizar, nessas 3 tortas eu não vou molhar com aquela calda de champanhe. Eu coloquei na apostila, mas você pode substituir por uma calda que você já conhece, que é leite ou água, leite condensado, e aqui no caso, essa calda de chocolate, para molhar bolos de chocolate, eu coloquei água, leite condensado e licor de cacau, para ficar uma delícia, viu? Licor de cacau, não é essência não. E aqui, nessa calda aqui, eu coloquei água, leite condensado, poderia ser leite também, tá? Mas água filtrada, leite condensado e conhaque, o próprio destilado, vai ajudar na conservação do bolo no geral, não só o conhaque, como o licor de cacau também. E a quantidade é pouca, depois você vai ter tudo direitinho aí, tá bom? Como essa dica extra para vocês de uma calda tradicional. Mas essa calda de champanhe também é muito saborosa, perfuma, dá sabor, fica uma coisa chique, são tortas de luxo, né? Então vamos prosseguir aqui, gente, ó. Eu já vou começar a tirar aqui do fogo a nossa baba de moça que ainda tá quente. E agora eu vou pegar essas nozes e vou levar para o forno para elas tostarem um pouquinho. Cuidado para não queimar. Você levando as nozes para o forno, tudo que for nozes, avelã, o que vai acontecer? O que é tostar? Por que eu tenho que tostar? Porque vai puxar o óleo da nozes, ou do avelã, ou do amendoim. Puxando esse óleo,
vai dar mais sabor, vai ativar muito melhor o sabor das suas tortas feitas com essas frutas secas. Entendeu? Agora cuidado para não queimar. Então vamos dar prosseguimento? Vamos lá então. Gente, essas aqui, ó, são as nozes moídas, tá? Tá bem picadinha, não tá moída, tá picada, né? Essas aqui é para colocar depois, tanto na lateral da nossa torta, como decoração, e para colocar também no recheio. Olha aqui o nosso recheio da baba de moça, que já deu uma bem esfriada. É opcional se você quiser colocar um corante amarelo gema. Eu coloquei um pouquinho só de corante, tá? Na hora que eu bati no liquidificador, e aí o resultado é esse. Assim que as nozes tostarem, aí eu vou passar metade para cá e guardar a outra metade para decoração. Essas inteiras aqui também é para decoração e precisa tostar, tá? Para poder aromatizar melhor a minha torta, ok? Vou levar no forno a 100 graus, tá? Por cerca de uns 10 minutos. Agora só toma cuidado, porta entreaberta. Ficaria bem legal assim para não queimar, para você não perder as suas nozes. Agora deixa eu mostrar para vocês. Eu já vou levar aqui o forno. Já vou deixar no forno. Pronto. Diminuir a temperatura, porta entreaberta. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Bem de pertinho. Essa é minha trufa para colocar na torta trufada de chocolate. Ela ainda está um pouquinho gelada, eu tenho que deixar isso ficar um pouquinho mais em temperatura ambiente. Essa daqui, ó, eu já vou bater no liquidificador a semente do maracujá para colocar aqui para ficar uma trufa de maracujá e eu mostro para vocês na sequência da montagem das tortas. Essa aqui está mais na temperatura ambiente já, ó, tá vendo? Não está gelada mais. A outra vai ficar nessa consistência aqui, ó, para a gente poder ter um deslize melhor, para deslizar melhor no bolo. Aqui, como você pode ver, ó, eu estou colocando maracujá, ou melhor, as sementes junto com a polpa. Vou dar uma leve misturada, uma leve triturada, ó. Pronto. Para poder misturar na minha trufa de maracujá. Olha isso aqui. Agora é só colocar, ó, misturar. Gente, isso aqui fica verdadeiramente uma delícia. Não tem quem resista. Essa trufa de maracujá. Gente, aqui eu já tenho uma quantidade de baba de moça para rechear esse bolo, essa torta. Aqui as nozes tostadas, ó, não precisa nem deixar esfriar. Agora só toma cuidado que quase que eu queimei essas daqui. Ficaram bronzeadas, quase ia passar do ponto, tá? 10 minutos, porta entreaberta, no máximo 15 minutos, mas fica de olho. Lembrando que eu vou colocar nozes também na lateral, então tem que guardar um pouquinho. Vamos lá? Ó, é só você fazer essa união aqui, ó, de nozes com a baba de moça, fica super delicioso. Olha para isso, gente. Não tem quem resista, né? Parece até um estrogonofe de nozes, né? Mas só que estrogonofe de nozes não é assim. Esse aqui é baba de moça com nozes. Muito bem, gente. Vamos então para a montagem do nosso bolo. Massa de chocolate, recheio baba de moças com nozes, cobertura de chantilly ou chantininho, decoração nozes, cereja e opcional fio de ovos. Pode até parecer o mesmo processo das outras montagens, que na verdade é sim, porém hoje aqui
eu vou mostrar para vocês que dá para você montar um bolo com tudo frio, ou seja, tudo na temperatura ambiente, montagem de bolos e tortas para tortarias, de bolos de vitrine, eles não fazem aquele processo da prensagem dentro da forma, porque é de uso imediato. O confeiteiro acabou de confeitar uma torta, automaticamente ou ela vai para a vitrine gelada ou ela vai para o frigorífico da confeitaria, ok? Esse processo de prensagem, colocando o saco plástico, levar para a geladeira o bolo prensado por cerca de 3, 4 ou 6 horas de descanso na geladeira, isso é muito válido quando eu vou fazer slice cake, para que as fatias fiquem perfeitas para você poder embalar e vender seus bolos por fatia. Bom, então eu já começo sacudindo aqui, ó. Cuidado só para não derramar. Sacudindo bem a minha calda para que tudo venha se unir. Manga de confeitar, que não precisa ter nenhum bico de confeitar, eu já coloco o meu recheio que está maravilhoso. Eu amo baba de moça. E você? Baba de moça é maravilhosa. Ó, baba de moça, aquele gostinho, sabe? Do coco, do leite de coco, com a junção das gemas. Gente, isso fica maravilhoso, fica fabuloso. Então aqui eu já estou colocando o recheio na manga de confeitar. Só lembrando também que isso aqui também é uma técnica que os confeiteiros em grandes confeitarias eles não usam, tá? Mesmo que o recheio seja mais consistente ou mole, eles usam o processo antigo, que é pegar em colherada, colocar aqui e espalhar, tá? Sendo que isso aqui adianta bastante na questão de estar tudo, ó, muito alinhado, muito certinho, ó. E aqui eu venho fazendo, ó, o famoso zigue-zague, tá? Depositando o recheio, tudo com moderação, ó. Aqui terminou, aí eu venho de novo, dobra essa manga de confeitar, evita sujar as mãos, lambuzar demais a manga de confeitar para que a tua mão fique realmente limpa até o final da decoração. Ó. Completa, onde não teve recheio, para ficar tudo bem uniforme. Lembra que assim, ó, como aqui eu cortei, desnivelou, e eu falei isso na nossa, na hora que eu estava cortando, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, esse aqui é o primeiro, é esse daqui, eu vou só descasar, ó, os lados, tá? Para poder acentuar de uma forma legal. Eu confesso para vocês que eu esqueci de molhar a primeira camada. Não esqueçam, porque senão o cliente vai reclamar do bolo seco, tá? Então eu vou molhar bem essa camada aqui, ó. Não esqueçam disso. Se fosse para venda, eu teria que de repente usar esse bolo aqui, só essa torta, só para de repente comermos na confeitaria, porque com certeza o cliente vai reclamar, reclama de tudo. Ou então eu viria com uma seringa injetando a calda aqui por dentro, ó, tá bom? Se no caso tivesse uma seringa, é uma opção para você não perder o bolo. De repente vá que era só aquela encomenda, não tem mais massa de chocolate, entendeu? E aí a gente vai ter que realmente fazer o chamado de se vira nos 30. O cliente quer o bolo dele todo molhado, todo recheado, tudo direitinho. As pessoas vão reclamar de tudo. Deixa eu só pegar aqui, ó. Pronto, o recheio. E aí, ó, você vem fazendo do mesmo jeito. Então, lembrando, não pode esquecer de molhar a camada do bolo, tá? Isso é muito importante, é bem agravante, porque as pessoas elas gostam de reclamar e com certeza poderiam estar falando da questão do bolo não estar molhado. Meus amores, essa receita de baba de moça
vai fazer realmente, sabe, aquela famosa diferença na tua confeitaria, ainda mais com nozes, tá? Então capricha. Aqui eu estou pegando todo o recheio, ó, não deixando absolutamente nada, tá? Pronto. Deixa eu só pegar essa manga de confeitar, ó. Pegar mais um pouquinho, olha isso aqui, ó. Aí a gente joga fora, ou vai colocar a manga para lavar e já ajuda. Agora eu vou pegar uma colher para espalhar bem melhor o nosso recheio. Pronto. Ó, olha a textura disso, gente. Para poder rechear o seu bolo, ó, de uma forma especial. Só cuidado com esse vai e volta, ó, para não acabar arrancando o bolo, né? Faz só um sentido, ó, não precisa voltar, porque senão vai acabar arrancando bolo, misturando bolo com recheio. Não posso nem mexer muito aqui, ó, senão vai acontecer isso, tá? Então fica a dica. Quando alisar de um lado só o recheio, não fica vai e volta, senão realmente acaba arrancando o recheio, até porque nós molhamos o bolo de uma forma bem mais generosa, né? Pronto. Cobertura de chantilly ou chantilly, ó. Não pode esquecer de molhar. Decoração, aí você usa a sua criatividade. Arabescos de chocolate. Arabescos de chocolate seria legal você comprar aquela barra. O ruim da barra de chocolate que eu vou falar agora é que essa barra de chocolate ela só vende de 5 quilos, que é o chocolate para raspar. Parou? Pronto, meus amores, agora eu já vou colocar ó, o chantininho na manga de confeitar? Não, só vou deixar ela dobrada assim. Bico 1M, que é o queridinho dos confeiteiros, todos sabem disso, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês poderem entender. Na apostila, eu coloquei como uma opção de baba de moça, a torta baba de moça com a massa escura, ou melhor, perdão, com a massa branca e não com a massa escura. Mas você não precisa, é isso que eu quero deixar como dica, você não precisa ficar preso a isso. Você pode ter um cardápio na sua confeitaria com massa branca ou massa escura. A massa escura, eu vou te falar, com baba de moça, fica super gostoso, assim como o bolo trufado de maracujá, tanto pode ser com a massa branca quanto com a massa escura. Não precisa se prender, tá ok? Você deixa isso como opção, não é uma regra. Todas as tortas de baba de moça tem que ser com massa branca. Não, pode ser baba de moça com massa escura. Aí eu te dou uma dica bem bacana que eu não usei aqui, ó, mas eu vou falar. Aqui eu usei somente a calda de chocolate. Eu poderia regar para essa baba de moça ficar mais incrível ainda. Eu poderia regar essa massa de chocolate. Não seria legal para massa branca, tá? Poderia regar essa massa de chocolate com a calda da cereja. Pega a calda da cereja e coloca meio a meio, ou seja, calda de cereja para não ficar enjoativo. A metade de água filtrada. Se eu for usar 200 ml, 200 ml de água filtrada, misturou, que arraso vai ficar o sabor, né, disso. Eu venho aqui agora com o meu chantininho, vou bater só mais um pouquinho. Eu bati, coloquei na geladeira e agora eu vou mais uma vez bater o meu chantininho. Pronto, pronto, pronto. Se ficar em ponto de manteiga, você já sabe como procede, né? Só colocar aqui na pia, tem uma outra pia aqui, e agora a gente já começa, ó, alisando nossa torta de baba de moça. Você também pode pegar a baba de moça e colocar com cobertura, tá? Aqui, ó, eu preferi colocar um chantininho, tá? E já ir alisando aqui em cima, ó, delicadamente. Lembrando que para a tua confeitaria
ter retorno, ou seja, ter lucro, cuidado na hora de alisar as suas tortas, com excesso de chantilly ou chantininho. E também não é regra. Aqui eu poderia estar alisando o bolo com o próprio chantilly, ao invés de chantininho, tá? Porque senão a pessoa pode, de repente, entender: ah, eu só posso fazer essa torta se a cobertura ela for de chantininho. Não. Eu posso estar fazendo qualquer uma dessas tortas que eu já até mesmo ensinei para vocês com a cobertura de chantilly. Aí use um chantilly de boa qualidade, tá? Porque se não for um chantilly bom, pode acontecer dele alterar por conta de calor, né, de altas temperaturas. Essa questão de fazer com o chantininho é uma questão de segurança, para que de repente a cliente ou o cliente não venha reclamar com você que teu bolo, a tua torta que ela encomendou derreteu, teve problema por conta do calor. Então, toda a precaução, né, é válida. A gente tem que se precaver. Ó, estou aqui alisando, primeiro cobrindo toda a torta. Esses bolos ou essas tortas que vão levar na lateral nozes, alguma fruta, algum, alguma miçanga, na verdade, tipo granulado, é isso que eu queria falar. Não há necessidade de você gastar chantilly ou chantininho para alisar. Eu, durante muitos anos, trabalhei em confeitaria de supermercados. Eu era muito chamado a atenção, as pessoas me cobravam muito por eu gastar muito chantilly na hora de alisar o bolo, né? Achava que para deixar o bolo bem lisinho ou coisa parecida, tinha que usar bastante chantilly. E, na verdade, até é isso mesmo. O problema todo é que se você sabe que vai levar na lateral algum tipo de cobertura, algum tipo de decoração, como granulado, aqui vai levar a, as nozes, então não tem o porquê eu gastar todo o chantilly em um só bolo, em uma só torta, entendeu? E nem perder tempo querendo deixá-la bem lisinha, como eu estou fazendo aqui, por quê? Porque a decoração vai falar tudo, ou melhor, vai mostrar um visual bem legal. Pronto. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou só tirar essas nozes que estão maiores, tá? Que são maiores para decoração, deixar aqui. Eu vou pegar o meu bolo, a minha torta. Eu vou começar, ó, fazer a lateral, ó. Tá vendo? Com a própria castanha, ó. Eu já venho jogando a castanha com carinho aqui na lateral, tira o excesso, tá? Então, eu venho polvilhando castanha. Cortou. Pronto, agora eu vou pegar o chantininho, vou colocá-lo na manga de confeitar, no bico 1M, que na verdade é o queridinho de todos os confeiteiros, né? Não preciso nem encher muito. E vou fazer zigue-zague, tá? Ó. Mas juntando para ficar uma decoração bem legal. Ou melhor, unindo esse zigue-zague, ó. Pode emendar? Pode emendar. Essas tortas que você vai vender em fatias ou ela inteira, é muito legal você poder chamar a atenção numa decoração. Não precisa ser uma decoração super cara, mas
eu posso estar chamando a decoração numa decoração simples, funcional. O que que é funcional? É que eu falei, não precisa você fazer uma decoração super complicada, tá? Por quê? Para que você ganhe tempo, para que você também não tenha muito gasto e que quando as pessoas visualizarem o seu bolo, a sua torta na vitrine da sua confeitaria, elas já de cara venham comer com os olhos, né? Vendo aquela coisa bonita, chamativa, porém que para você não foi tão complicado de fazer, até porque aí você vai manter um padrão, sempre vai ter tortas daquele mesmo jeitinho, né? Você vai fotografar, colocar no seu álbum para poder sempre manter tudo padronizado, né? Sair tudo direitinho. E aí você pode estar criando também decorações novas, enfim. Ó, aqui na lateral fica um charme somente de um lado do outro. Não precisa colocar aqui assim, ó, por conta de fatia. Na hora que for fatiar, se você for vender por fatia, né? Isso aqui dá um charme realmente na nossa torta, no nosso bolo. Só nas laterais, olha aqui, já fica incrível. Como é que bico de confeitar ajuda bastante? É aqui bastante nozes. Aí eu vou fazer uma carreirinha de nozes, essas nozes inteiras. Vou dar um leve espaço por conta de cereja, tá? Poderia fio de ovos também, só que o fio de ovos eu coloquei como opcional, por quê? O fio de ovos realmente fica bom na decoração? Fica, só que vai encarecer as suas tortas. Muito bem, bati só mais um pouquinho do chantininho e agora vamos prosseguir com a torta trufada de maracujá. Também mais uma dica, não precisa ser uma regra de toda a torta que é de maracujá ela ter uma massa branca, ou melhor, uma massa de chocolate e não a branca. Poderia ser tanto a branca quanto a de chocolate. Se fosse de chocolate, eu chamaria de chocomara, que é a mistura do chocolate com maracujá, que eu vou te falar, fica extremamente perfeita, viu? Então eu venho com a massa aqui, ó, já está dividida, como você já viu. Calda branca. E vamos colocar o nosso recheio trufado de maracujá. Todo mundo me pergunta a mesma coisa, pois qual seria a quantidade exata de calda, de recheio para seus bolos e tortas? Gente, não tem uma regra, né? Porque cada confeitaria faz de um jeito, mas se você quiser seguir uma norma, né, a nível de recheio, para que fique tudo muito padronizado, aí é com você mesmo, gente. Esse recheio trufado de maracujá ficou incrível e a textura dele, eu nem preciso, ó, estar colocando na manga de confeitar. Eu posso vir aqui e colocar colheradas, como eu falei para vocês, ó, grosseiramente, mas é aquilo, cuidado para não exagerar em umas tortas e as outras menos, porque aí sim o teu público pode querer cobrar sobre isso, porque as pessoas elas acabam querendo pegar qualquer erro sobre uma confeitaria, sobre um restaurante. Falou em comida, tem que estar tudo muito bem alinhado, porque as pessoas vão acabar criticando, né? Mesmo que não tenha erro. Ó, deixa eu só ver aqui o lado para poder ficar legal. Esse aqui. Pronto. Coloquei a massa, aperta, dá um leve aperto, bastante recheio, e aí nós vamos, ó, regar a parte de cima dessa massa maravilhosa e com certeza você já aprendeu, né? Essas tortas, gente, são tortas que vendem todo santo dia. Eu digo todo santo dia porque todo dia tem uma pessoa aniversariando. E se você fizer nessa qualidade de recheio, massa, cobertura, calda, eu tenho certeza que é clientela garantida. Ó, olha quanto recheio. Agora eu vou delicadamente, cuidado para não ficar alisando de um lado para o outro e arrebentar.
Ou seja, misturar o recheio com o bolo e acabar, de repente, mexendo com a estrutura do seu bolo, tá? Mas se você também quer aderir àquele ensinamento sobre ensinamento, dica que eu dei de montar tudo dentro da forma, a próxima torta que eu vou montar é a trufada de chocolate. Eu já deixei ela na geladeira, por quê? Coloquei na forma porque eu botei bastante recheio. Coloquei bastante recheio, então eu preciso ter uma torta, digamos que gelada. Por quê? Para que quando ela vier aqui para o balcão, eu não tenha trabalho de tanto recheio na hora de nivelar ela com o chantilly. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Peguei uma espátula, tô alisando. Nossa, gente, esse recheio tá com um cheiro maravilhoso. E é claro que eu já provei, super gostoso. Eu sou muito suspeito em falar nisso. Ó, tô só alinhando aqui. E agora é só molhar na parte de cima e colocar o nosso chantilly ou chantininho e decorar. A decoração por si aqui em cima vai ser gel de brilho, tá? Aquele gel de brilho que eu te ensinei também, com polpas do maracujá, sementes do maracujá, para ficar bem especial. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês na questão de você molhar seu bolo, regar o seu bolo. Se eu regar ele demais, sabe o que vai acontecer, né? Eu vou estar exagerando em molhar o meu bolo e aí pode desandar tudo. Pode ser o melhor chantilly ou o melhor chantininho, o bolo vai acabar, a cobertura ela vai acabar de repente absorvendo a, a umidade do bolo e aí pode criar um caos, gente. Então toma cuidado, viu? Eu não vou ter um bolo seco, mas também não vou ter um bolo extremamente molhado só para agradar o meu cliente e prejudicar a minha confeitaria. Isso jamais pode acontecer. Bailarina também é uma coisa muito importante. Você tem que ter todos esses utensílios. Bailarina, a nossa espátula e por aí vai. Tá vendo que a decoração, ou melhor, o segmento de montagem sempre é o mesmo. Só vai mudar o recheio, tá? E de repente, sim, uma decoração que você venha colocar de uma forma bem diferente, né? Aqui eu estou fazendo o mesmo processo da anterior, tá? Lembrando mais uma vez, cuidado em exageros do chantilly para que você não tenha problema em desperdício e também na economia. Se você economizar colocando chantilly com moderação, você vai ter uma grande economia na sua confeitaria, porque chantilly não é algo barato, né? Às vezes até a gente encontra em promoção e coisa e tal. Essa torta aqui, por sinal, eu vou ter que fazer aquilo que vocês já viram em em outra montagem. Eu vou ter que tirar aqui, ó. Ultrapassou um pouquinho a minha marca aqui, ó, Opa! Parou. Voltando aqui, ó, gente. Então, já cortei aqui, ó. É lógico que eu não... Ah, o que você fez com a fatia? Guardei, né, gente? Guardei para minha degustação. Bom, vamos voltar aqui falando sério, ó. Mais uma vez, eu vou tirar praticamente, ó, bastante chantilly. Só mesmo, foi só para cobrir o bolo. Por quê? Porque agora eu vou fazer bico tanto na lateral quanto na parte de cima, tá? Então, eu não preciso ter, ó, todo esse excesso de chantilly ou chantininho no meu bolo. Eu deixo sempre para limpar a parte aqui de baixo no final. Bico 1M, vou pegar o bico 1M para a gente já poder trabalhar. Bico 1M, bico 1M, gente, como eu falo, é o bico coringa de todos os confeiteiros e confeiteiras. E assim, vou te falar, é legal você ter pelo menos uns 2 ou 3 aí na tua casa, porque para de repente usar colorações, aí não ter que ficar lavando um bico e o outro, né, entre o outro. Pronto, aqui na lateral eu venho fazendo assim, ó, só uma parede de chantilly subindo, ó, bem de leve, grudando um no outro,
Tá? Chega aqui em cima, você diminui a pressão, mas não tanto, porque senão vai ficar fino demais, tá? Sobe, para. Sobe, parou, subiu, parou, ó. Tá vendo? Por que que eu falo para vocês que não tinha nenhum tipo de necessidade em estar cobrindo demais o meu bolo com chantilly, que eu estaria gastando todo esse chantilly, né? Acabaria tendo mais gasto. Ó, vocês acreditam que eu forrei já 2 bolos, eu não gastei o litro todo, pelo menos meio litro. Provavelmente eu vou ter que bater mais só um pouquinho para fazer a parte de cima, vamos ver aqui. Então, vá colocando aos poucos. E eu já dei uma dica para vocês, não lembro se eu falei nos vídeos anteriores, que se você colocar 1 litro de chantilly aqui, para fazer chantilly ou chantilly, o rendimento não vai ser igual ao fabricante, tá? Por quê? O fabricante diz que tem um rendimento X, né? Dá muito volume, coisa e tal. Só que ele está visando uma batedeira daquelas industriais bem grande. Essa planetária aqui é uma batedeira caseira, tá? Grandes confeitarias, quando coloca chantilly para bater, são em batedeiras grandiosas, né? Um bol maior, aí sim vai dar volume, vai render mais. Quando você coloca 1 litro de chantilly para bater aqui, seja para fazer ou chantilly ou somente chantininho, não vai dar esse rendimento todo. Então, o que que eu estou te aconselhando? A trabalhar com 500 ml, depois bate mais 500 ml. Ah, Alexandre, vai dar trabalho. Pode até dar trabalho. Porém, vai te dar mais lucro. Por quê? Porque o chantilly ele vai render melhor. Ele vai desenvolver melhor na batedeira. É mesmo. Não é mentira, não. O negócio é um remarketing que vai rolar. Pronto, como vocês podem ver, ó, fiz toda a lateral, até mesmo aqui na parte da frente. E agora aqui em cima eu vou jogar, na verdade, uma grande concha. Por quê? Porque eu vou fazer uma parede aqui em cima, gente, de gel de brilho de maracujá, tá? Ó, bem. E agora a mesma coisa aqui, ó. É só colocar mais pressão na manga de confeitar para que o seu chantilly ou chantininho venha sair. E vou te falar, gente, vocês viram batendo aí? O chantininho tá tão bom que eu não precisei nem hidratar com leite condensado. Tá maravilhoso. Se você bater no tempo certo, legal. Ah, passou. Aí você vai deixar ele aveludado, dá mais hidratar o seu chantininho com o leite condensado gelado, viu? Mas se não, nem vai precisar. Nesse caso aqui, de torta, não. Só se eu tivesse que espatular o meu bolo, fazer aqueles bolos bonitos, espatulados, né? Com topper e tudo mais. Aqui não é o caso. Pronto, agora eu vou pegar o meu gel de brilho e vou colocar aqui em cima, ó, e dar o acabamento que eu preciso aqui na minha torta. Deixa eu ver se dá para emendar, se é quente. Olha aqui o meu gel de brilho. Gente, esse gel de brilho aqui ainda é a sobra daquele primeiro gel de brilho que eu fiz com vocês. Vocês lembram? Ó, falei, geladeira, coloca num pote com tampa, tem uma durabilidade boa, porém, quando for utilizar, provavelmente vai precisar levar para o micro-ondas para ele poder ficar na elasticidade boa de novo. Aí depois você deixa ele esfriar, é lógico, porque eu não posso colocar esse gel aí em cima do meu bolo quente, tá? Eu estou mexendo bem aqui, ó, para que ele venha o quê? Esfriar. E como eu levei no micro-ondas, ó, ele engrossou um pouquinho mais. Aí eu vou pegar um pouquinho aqui de água gelada. Eu tenho água gelada aqui, ó.
Eu vou colocar só um dedinho de água gelada para que ele fique mais fluido e não muito grosso, tá? Porque na verdade eu deixei esquentar demais no micro-ondas. Vai colocando aos poucos. 30 segundos seria legal. Qualquer coisa coloca mais 30, tá? Senão ele vai ficar muito espesso, ó. Pronto, eu deixei ele um pouquinho mais fluido. Estou vendo aqui para ele não estar numa temperatura nem morna, tá? Puxado mais para o frio, porque senão ele vai acabar derretendo o meu trabalho e não seria nada agradável. Pronto, já está ok. Venho aqui, ó, espalhando esse gel maravilhoso. E aí você pode finalizar com uma cereja e vai ficar muito legal. Ou também só deixar assim, ó, fica bacana também. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem dar um acabamento mais fino, com arabescos, aí tem que ser aquele chocolate para raspar, que é uma barra que vende, eu acho, só 5 kg ou 2,5 kg, que ele não é gostoso para degustar. Ele é somente visual, tá? Chocolate para raspar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar 3 pingos aqui diferentes, ou melhor, vou pitangar ele aqui agora de lugar, dando espaço para que eu bote cereja, porque se você for cortar a tua torta, eu botei só uma cereja aqui, cortei, chegou aqui e acabou. E é legal que o cliente, mesmo com a torta com uma fatia já cortada, ele possa ver que tem cereja, teve um cuidado, uma decoração bem legal, tá bom? Pronto, meus amores, mais uma torta finalizada. Nós iremos já para a próxima, que é a trufada de chocolate. A cobertura agora vai ser de chantilly de chocolate, que não precisa fazer chantilly. O próprio chantilly de chocolate ou acrescentar chocolate em pó no seu chantilly antes de bater. Vamos dar continuidade, torta trufada de chocolate. Tá vendo aqui, gente, como eu falei? Você também pode fazer assim, ó. Eu deixei bastante tempo na geladeira, no freezer, no caso, e aí, ó, passa aqui um doce de leite, não esquece não, para poder grudar. A gente vem virando plástico para poder, na hora de soltar, quando você for virar, ó, não ter dificuldade nenhuma em prender na forma e tudo mais, né? E aí, ó, agora chegou a hora de remover. Prontinho, tá vendo? Fica bem certinho. Isso, os confeiteiros, pode ser a melhor confeitaria, a maior. Eles realmente não fazem. É sério, gente. Não fazem mesmo. Por tempo, falta de tempo, na verdade, né? Bom, eu já tenho aqui um chantilly de chocolate, tá? Pronto. Batido. Deixa eu ver se está no ponto ou se eu vou precisar bater um pouquinho mais. Eu creio que um pouquinho mais, vou usar aqui só para apoiar. Vamos bater só um pouquinho mais esse chantilly de chocolate, para ele ficar mais firme. Agora sim, gente, vamos lá? Mais uma camada, nem muito grossa, nem muito fina, do nosso chantilly de chocolate. Eu estou usando da marca, esse chantilly de chocolate é da Ritz, um chantilly bom, viu? Bati ali até numa quantidade que realmente desnecessária, né? Porque eu não vou usar isso tudo de chantilly. Porém, eu posso pegar esse chantilly batido, colocar em um saco plástico, né? E deixar ele congelado. Vai ficar lá meses congelado. Quando você for usar, você retira o chantilly do congelador 6 horas antes de usar e deixa na refrigeração, para que ele venha descongelando gradativamente
sem criar nenhum suor, ele acaba suando, né? Se você tirar do freezer e deixar ele direto na geladeira, entendeu? Agora aqui, ó, só colocar o chantilly. Gente, essa torta trufada de chocolate com conhaque como destilado, que delícia, gente. E use um chocolate bom. Eu não usei um chocolate nobre, mas se você puder usar um chocolate nobre, quando você for fazer essa trufa, vai ficar um espetáculo de torta, você vai atrair clientes. Claro, lógico que vai ficar uma torta cara, né? Fatia, de repente, aí vai ficar bem cara. Pronto. Mais uma vez, o nosso Coringa, que é o bico com M, ele vai entrar em ação. Por ser uma torta trufada e por ser também uma torta de chocolate, tem que tomar cuidado na hora que você for decorar, porque senão vai apresentar uma decoração como se fosse, de repente, uma torta de brigadeiro. Tá? Então, presta atenção, eu vou fazer aqui algo bem legal. Pode ser trufada de chocolate com morangos, eu poderia colocar morangos no recheio trufado, vai ficar maravilhoso. Não teve de maracujá? Você poderia fazer ou só trufado de chocolate ou trufado de chocolate com morangos. A mesma coisa, mas agora eu vou fazer, ó, realmente um zigue-zague, ó, sobe e desce. Aqui embaixo, ó, subindo, descendo, pode parar. E aí eu venho, sobe, desce, diminui a pressão da manga de confeitar, como de repente, se você não tiver uma certa experiência com bico de confeitar, é só diminuir a pressão para que você possa acompanhar, ou melhor, para que o bico possa acompanhar o seu movimento e não sair todo irregular, tá? Senão acaba ficando uma coisa sem pé, sem cabeça. Você acha que está decorando a torta e não está decorando, tá bom? Ó, pegando aqui mais chantilly. Esse daqui não é chantininho, tá? De chocolate, é só chantilly mesmo. Eu pensei que eu tinha batido muito chantilly e não bati, tá vendo? A gente chantilly gasta, ainda mais dependendo do bico que você vai estar utilizando, acaba se gastando muito chantilly ou chantilly para cobrir os seus bolos. Sobe e desce, ó. Muito. Parou. A mesma coisa aqui? Não, ó. Fazendo ondinhas. Toca, pressiona e ó. Só para você caprichar na decoração. Tá? Faz uma letra E, tá? Ou uma letra C de certinho, ó. Tô. A mesma coisa do outro lado. É, gente, eu me enganei aqui, ó. Eu achei que eu bati muito chantilly e que eu teria que depois colocar esse chantilly para congelar. Te confesso que não, é o que eu falei. Eu coloquei aqui, sabe quanto? 250 ml de chantilly. Só para você ter uma base. Então, 250 ml, eu consigo cobrir esse bolo aqui, que na verdade poderia também ser um bolo redondo no aro 20. 250 ml, para você ter uma base, tá? Ok. Agora, eu vou pegar o granule da Milk do chocolate branco, são confeitos. Esse chocolate granulado, ele é mais fino, né? Mais caro, porém vai fazer uma diferença. Aí eu vou colocar ele todo aqui em cima e depois vou colocar um morango banhado no gel de brilho e também uma trufa, tá? Com o mesmo recheio, você coloca no freezer, deixa ele ficar durinho, enrola, faz uma trufa, passa no chocolate,
no cacau ou no chocolate em pó. E aí depois você vem e confeita aqui em cima que vai ficar maravilhoso. Decora aqui em cima. Esse granule aqui, gente, estou exagerando para ele cobrir aqui essa parte de cima, só que assim, não exagera muito. Aí depois você vem aqui, ó, com a ponta do dedo, ó, bem de leve, você espalha ele, tá? Aonde não caiu esse granulado, que fica super 10. Pronto. Parou. Voltou. Como eu falei, gente, aqui, ó. Vou pegar um morango bem grandão, passar no gel de brilho, não vem com ele pingando, tira o excesso e coloca aqui, ó, no meio. E aqui vem trufa. Pronto, meus amores, olha que torta simples, mais linda de se ver. Claro, calma aí que você vai ver todas elas aqui na mesa. Agora chegou a hora de lermos o modo de fazer o creme brulee, que na verdade vai virar uma mini torta creme brulee. Bem, meus amores, vamos para a nossa última torta, que é, na verdade, mini tortas, que foi uma criação minha do creme brulee. Na verdade, eu vou te ensinar a fazer um falso creme brulee. Por isso que eu disse para vocês que você pode até fazer o creme brulee com o creme de leite de caixinha. Se fosse uma receita oficial, não tem como, porque eu preciso de gordura para fazer o verdadeiro creme brulee. Vamos lá então. Aqui na panela eu já tenho o creme de leite fresco. Eu estou até trabalhando com o creme de leite fresco, 500 ml. Deixa eu só. Eu tenho aqui o creme de leite fresco. Eu vou deixar ele abrir fervura. Assim que ele ferver, eu apago o fogo. Bom, e aqui em um outro bowl, eu vou colocar açúcar, que é uma xícara de chá de açúcar e gema. Essas gemas, gente, eu aromatizei essas gemas, sabe com o quê? Com essência de baunilha, tá? Uma colher de chá de essência de baunilha para poder tirar totalmente o cheiro das gemas. E aí eu vou misturar gema, açúcar, até isso aqui, ó, virar um creme bem clarinho. É só bater bem. Pronto. Já levantou fervura, eu apago o fogo. E aí eu vou misturando aqui bem, ó, as 4 gemas com uma xícara de chá de açúcar. Essa xícara, ela tem como referência 240 ml. Tá aqui eu estou usando uma essência de baunilha branca, mas pode ser a essência de baunilha tradicional. Ficou um cremezinho bem clarinho, ó, já está na hora de eu fazer a mistura e tem que ser aos poucos. Presta atenção. Se você jogar o creme de leite fresco aqui de uma vez só, pode dar errado, vai acabar cozinhando as gemas e não é isso que a gente quer, tá? Então você vai jogar aos poucos e ao mesmo tempo, ó, e misturando. Eu vou deixar o fogão para cá, para você poder ver melhor. Vem jogando aos pouquinhos e mexe muito rápido isso, ó. Tá? Não esquece não, mexe bem rápido. E aí eu continuo jogando e ó, mexendo bem. Agora eu já posso jogar uma quantidade maior e assim sucessivamente. Já levanta um cheirinho bom, sabia? Se você estiver usando a fava da baunilha, eu posso colocar a fava da baunilha
creme de leite fresco na hora que ele estiver fervendo. Agora, presta atenção. Se eu estivesse fazendo o creme brulee, tá? Oficial, o verdadeiro, isso aqui, sabe o que iria acontecer? Iria para pote, assim, de vidro, ou ramequim, e aí você teria que colocar isso no banho-maria, tá? No banho-maria, por cerca de uns 35 minutos, água bem quente para esse banho-maria e levar ao forno, como se fosse fazer um pudim, só para você entender melhor. E fogo baixo, tá? Baixo sim, médio, 140 graus, ok. E aí ficaria em torno de 35 minutos, você ia ter que tirar depois do forno, deixar esfriar e colocar isso na geladeira, tá? Colocar na geladeira por cerca de 5 horas para depois fazer aquela cristalização com açúcar, maçarico, para virar aquele caramelo de vidro, né? Esse é o verdadeiro creme brulee. Mas, como eu fiz a versão torta creme brulee, agora é o seguinte, eu vou voltar com isso tudo que está aqui pro fogo, tá? Vou deixar ferver novamente. Eu vou mexendo aqui e vou adicionar uma xícara de chá, perdão, meia xícara de chá do creme de confeiteiro que você encontra nas lojas de material de confeitaria. Ó. Como o fogo está bem alto aqui, já começou a levantar fervura bem rápido, e sempre mexendo. E aí vai acrescentando o creme de confeiteiro. Esse creme de confeiteiro aqui, vou falar para vocês que eu peneirei ele, para não apresentar gruminhos nenhum. O creme brulee, o oficial, né? Ele é um creme bem liso, como se fosse um flan. E como é que eu vou fazer a torta? No fundo, ou no meu copo bolha, desse copo aqui, eu vou colocar um disco de bolo, creme brulee, levar para a geladeira, deixar ficar super gelado ou na sua vitrine gelada. E aí é que vem o macete. Você vai divulgar a sua torta de creme brulee com aquele espelhozinho de caramelo. Ok? Faça a diferença aí na sua confeitaria. E como é que eu vou saber que aqui tá bom? Eu vou mexendo bem até que isso aqui vire um creme. Virou um creme, apaga o fogo, já coloca nos copinhos e leva para a geladeira. Agora, se você for colocar no copo bolha, eu não posso colocar isso aqui quente, senão vai derreter o meu copo bolha. Se você for colocar isso em ramequins de vidro ou de porcelana, aí eu posso colocar isso já de imediatamente, tá? Já está começando aqui, ó, a ficar um creme. Mexe bem, tá, gente? Virou esse creme, ó, já começou até a espirrar aqui, ó. Aí o que eu faço, meus amores? Apago o fogo. Pronto, ó, apaguei o fogo. Aí vamos lá. Se você for colocar, mais uma vez, em ramequins ou copinhos de vidro, pode colocar de imediatamente, mas aí você vai colocar o fundo, uma camada de bolo, corta em cortadores redondo, faz uma camadinha de bolo, coloca por cima e ó, show de bola. Leva para a geladeira. Quando tiver de um dia para o outro, ou 5 horas, quando tiver bem durinho, aí você vai fazer aquela camada que eu vou te ensinar aqui. Ah, mas eu não tenho maçarico. Tudo tem um macete. Agora, se você for fazer no copo bolha, espere esfriar um pouco, coloca o fundo de bolo, bastante bolo, viu? Porque quando a pessoa for dando aquela garfada, ela vai encontrar um bolo bem gostoso, creme brulee, o falso, aquela camada que eu vou te ensinar, mesmo que você não tenha o maçarico aí na sua casa. Mas aqui eu estou fazendo nesse recipiente de vidro, tá? Como eu falei, ou copo bolha. Eu coloquei a massa de bolo no fundo, cortei o diâmetro do bolo com a mesma medida do copo e molhei com a calda, tá? Para ter uma versão de creme brulee, torta, mini torta creme brulee. Vamos lá, eu vou pegar agora o creme, que ele fica muito parecido com o creme de patisserie, o famoso creme de confeiteiro, mas vou te falar,
com creme de leite fresco. Creme de confeiteiro a gente faz com leite, né? Agora com creme de leite fresco. Todo esse processo do blancher é a mistura da gema com açúcar. E aí, ó, fica verdadeiramente parecidíssimo com o creme brulee original, viu? Olha aqui, gente, agora eu vou pegar uma tesoura, vou cortar aqui e vamos começar a preencher as nossas vasilhas. Eu acho que eu exagerei um pouco. Não vai dar para fechar todos, mas não tem problema não. Vamos lá. Sem desperdiçar nada, eu venho, ó. Preencho, preencho, preencho. Tá? Ok. Tá vendo, ó? Eu meio que exagerei. Vou preencher mais esse. E vou preencher o copo bolha. O creme, ele ainda tá quente, mas não tá quente, pelando, tá? Isso é importante também, você não sujar o recipiente que você está enchendo, tá bom? Cuidado para não sujar. Vamos lá. Vamos falar sobre esse pote, que ele é um pote de plástico. Aqui eu vou usar o maçarico para esquentar a base da minha colher, mas isso pode ser feito no fogo, tá? Você pode esquentar bem a sua colher no fogo, para ela ficar bem quente. Essa é uma opção, tá? No copo bolha. E tomar cuidado para não queimar a parte do copo. Aí vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai vir aqui, ó, passar a colher, esquentar a colher de. Você vai pegar o. Vamos lá, gravando. Gente, você vai pegar o maçarico e vai fazer isso aqui, ó. Ó, vou diminuir a pressão aqui do maçarico. Pronto. Fazer o caramelo, ok. Mesma coisa aqui, ó. Pronto, meus amores, tortas prontinhas e agora a gente precisa de acabamento, arabescos, tá? Aqui nessa manga de confeitar eu tenho chocolate, pode ser um chocolate fracionado e você vem aqui, ó, papel manteiga e aí você vai fazer uns arabescos. Eu vou fazer uns arabescos aqui, ó, bem fáceis para que você possa não ter trabalho na hora de fazer esses arabescos, tá? Isso aqui realmente vai fazer a grande diferença na hora de decorar suas tortas finalizadas, tá? Aí você vai deixar esses arabescos na geladeira até eles ficarem bem durinhos e depois é só decorar suas tortas. Eu estou fazendo de vários modelos, vários tamanhos. E o legal é quem tem uma confeitaria e que trabalha com isso sempre, ter esses arabescos já prontos. Depois que eles estiverem bem sequinhos, é só você colocar numa caixinha ou numa vasilha com tampa e sempre que precisar, você vai ter esses arabescos para poder fazer as suas decorações. É só ousar com a criatividade. Tortas de luxo, eu preciso ter um acabamento na altura. E aí, meus amores, olha as tortas como ficaram incríveis e vão ficar melhor ainda. Por quê?
O arabesco já está pronto, os arabescos eu coloquei na geladeira. E como é que eu vou tirar esses arabescos? Ó, é muito fácil. Ele solta perfeitamente, olha aqui, gente. E aí você vai escolher, ó, olha isso aqui, já dá um toque de elegância, de luxo nas suas tortas. Olha os arabescos, como é que fica maravilhoso. Lembrando sempre que menos é mais, aí você tem que ver direitinho aonde é que você vai colocar esses arabescos, tá? Eu vou colocar em todas as tortas, mas só cuidado para não ficar muita fantasia, né? Muita coisa. Tá vendo aqui, ó? Você pode fazer, tirar esses arabescos, colocar numa caixa de papelão ou num recipiente plástico, colocar papel manteiga ou papel toalha no fundo, em cima e deixar na refrigeração, tá bom? Deixa na geladeira. Porque aí, a qualquer momento, você vai ter o quê? Uma torta decorada com esses arabescos que vão dar uma elegância nas suas tortas. Gente, já muda totalmente o visual, fica realmente incrível, é necessário. Você pode também estar fazendo arabescos com chocolate branco, que vai ficar maravilhoso também. Pronto, ó. Eu estou só finalizando aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Ok, coloquei um ali. Vou só trocar esse daqui, ó, que tá maior, por esse para cá, ó. Vou colocar o último aqui atrás, menor. Aí você tem que ser sensível, ou seja, ver realmente o que você vai fazer para não desalinhar. Ficou ótimo. Agora, esses redondinhos eu vou colocar, esses aqui, ó, em caracol, eu vou colocar aqui, ó, na torta de maracujá. Ficou muito lindo, ó. Tá vendo, gente? Olha que bacana. Opa, só... Opa, cuidado para não quebrar. Eu ia falar isso e acabou quebrando. Então eu vou tirar esse. Eu descarto esse aqui. Eu dou só um jeitinho para ele se acomodar aqui e não cair. Pronto. Vem mais um. Olha que elegância, gente. Só cuidado para não quebrar, porque é muito sensível de chocolate, né? Deixa eu ver. Ok. Só mais um ali, certinho. Gente, fiz a conta certa dos arabescos, ó. E você pode também colocar arabescos, ó, aqui, ó, na parte da frente. Esses aqui, tá vendo, ó? Eu posso colocar aqui na parte da frente, ó. Só grudar aqui. Pronto, cuidado para não quebrar. Acho que eu tenho um barulhinho que eu apertei que acaba acabando quebrando. Olha, tá perfeito. Eu vou mostrar para vocês agora as tortas no modo geral. Deixa eu só guardar isso aqui. Pronto. Vou mostrar para vocês as tortas no modo geral. E também a nossa mini torta, que é uma dica muito bacana do creme brulee. Embaixo o bolo, creme brulee e essa camada que fica super deliciosa do caramelo crocante, ok? E olha aí, ó, a versão mini torta creme brulee no pote. Massa de bolo, tem que molhar a massa. Creme brulee, creme crocante, cuidado na hora de maçaricar. É como eu falei no vídeo, esse daqui tenha todo o cuidado para você ir esquentando aos poucos o fundo da colher no maçarico ou no fogão. E também eu vou dar uma dica agora, que você pode estar esquentando o fundo de uma colher menor e passando assim delicadamente. Se não quiser ter todo esse trabalho, um caramelo, daquele caramelo de sorvete também é legal. Ou então faça um caramelo aí na sua casa, espere ele esfriar, tá? Quando ele estiver numa temperatura baixa, faz um caramelo mole. E aí você coloca aqui em cima e vai ficar perfeito. Diminui só que eu enchi muito para o caramelo não vazar na hora que você for tampar isso aqui. E é isso, meus amores. Espero que você tenha curtido bastante o nosso curso de tortas de luxo. A nossa próxima aula será 2 tortas salgadas que vocês vão amar, e eu tenho certeza. Agora eu vou mostrar aqui bem de pertinho como é que ficou as nossas tortas para vocês ficarem com água na boca. Um beijo, sucesso aí na sua confeitaria. Te vejo em um próximo vídeo.